felizes? Dá um glória a Deus. Meio merrequinha, né, irmãos? Mas até a tristeza, como é? Na presença de Deus, como é, Najara? Salta de... Mas se você está triste, você vai sair feliz, né? Porque o Senhor renova as nossas forças, nosso ânimo. Êxodo 33, gosto muito dessa passagem, serei breve, tá? Êxodo é fácil, né, irmão? O segundo livro da Bíblia, né? Gênesis, né? Depois Êxodo. Êxodo significa saída, né, irmãos? É o contexto da saída para a terra prometida. Um tempo muito difícil, mas onde o Senhor já começa a anunciar coisas grandes, né? Muitas vezes, carinho, nós queremos uma coisa da hora do dia para a noite, né? E a gente vê nas escrituras que as coisas têm um cenário, né? Se semeia, essa semente cresce, muitas se perdem até que você possa colher, né? A Bíblia mostra muito isso, né, irmã Netinha? Às vezes uma geração semeia para que uma outra venha colher, né? E nós queremos tudo imediato, né? Deus não está fazendo, não está agindo, não está sendo da minha forma como eu pensei. As coisas não funcionam assim, irmãos, com o Senhor, né? Vamos lá, acharam então Êxodo 33, pega aí a partir, por favor, a partir do 12, tá? Nós vamos fazer essa leitura. Aqui já é um pouquinho distante para mim, então às vezes eu tenho uma dificuldade por causa da distância, né? Eu fico meio encurvado aqui. Disse Moisés ao Senhor: tu me disseste, ou tu me dizes, depende da tradução aí, fazer subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo teu nome, e também achastes graças aos meus olhos. Então Moisés está dizendo: Senhor, beleza, o Senhor me deu uma missão muito grande, poderosa, né? Mas o Senhor não me disse quem vai comigo para essa missão. O Senhor me disse que me conhece pelo meu nome, que a minha vida te agrada, mas até então o Senhor não falou mais nada. Como é que isso vai ser feito? Vamos lá, 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. Respondeu: a minha presença, o 14, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir neste lugar. Então Moisés está dizendo o que, Dani? Bom, tudo bem, entendi a missão, ainda que não há revelação da missão, e eu faço uma exigência: se o Senhor for comigo, eu lidero esse povo. Se o Senhor não for comigo, eu também não irei nessa missão. 16, é isso? Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E nesse momento, é o momento que Deus chama Israel, não é isso? Seu povo escolhido, separado, para que ele apresentasse Deus às outras nações. Então Moisés está testificando com o Senhor se é isso mesmo, se aquele povo é um povo escolhido, tempo totalmente diferente de hoje, né, irmãos? Você recebe o Espírito Santo, você, o judeu, o hebreu, o alemão, o chinês, né, seja quem for, somos iguais, não há diferença hoje, né? Se você recebe o Espírito Santo, todos são iguais, não há uma diferença, como nesse momento aí, nesse primeiro projeto, esse primeiro propósito de Deus. Curva a sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Pai, fala conosco, que a tua palavra possa trazer entendimento, gerar fé e direção às nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, a maioria de vocês conhecem essa passagem, tá? E sabem que Moisés não foi, no último culto nós falamos sobre Josué, né? Onde encerra e Josué traz uma palavra ao povo, né? Josué diz ao povo que eles precisam o quê? Quem lembra? Se consagrar, porque o Senhor vai fazer maravilhas, né? É um momento que Deus vai avançar com eles, mas eles precisavam estar com suas vidas
consagradas ao Senhor. Aqui é um momento antes, né? E vocês sabem que Moisés, ele não sai numa rede carregado por servos durante o deserto, não é isso? Porque antigamente não era assim que os nobres andavam, irmãos? Cada servo fazia uma madeira, não é isso, irmão Everaldo? Não é isso, irmão Everaldo? Um pedaço de madeira ou alguma coisa semelhante, né? Botava uma rede, amarrava nas duas pontas, não é isso? O Senhor deitava e os servos carregavam. Ainda tinha uma galera aqui, né? Por exemplo, se Nildo fosse o nobre naquela época, né? Eu só ia ter que carregar ele na rede, né, irmãos? E ainda abanar, né, Nildo? E ainda abanar. Então, não aconteceu isso aqui, né? Ainda que o Senhor fez uma promessa que iria com Moisés e iria, Daniel, dar descanso a ele, isso não quer dizer que ele não teria dificuldades. Os irmãos entendem isso? É o primeiro ponto que eu queria tocar aqui. Veja, Lúcio, o Senhor disse a ele que iria com ele. A presença do Senhor iria com Moisés durante todo o processo, todo o propósito que Deus tinha com ele à frente daquele povo. Todavia, nós precisamos entender que o Senhor está presente não quer dizer, Renata, que não vai haver dificuldades, que não encontraremos problemas. Os irmãos entendem isso? E nós, como crentes, vocês são crentes aqui nessa noite, né, que entregaram um dia a sua vida ao Senhor, que desfrutam do Espírito Santo. Nós somos um povo, Mara, que fazemos muita confusão aqui nesse tema aqui. Por quê? Porque quando nós passamos por dificuldades, por dias difíceis, nós fazemos uma conta. Deus não está comigo. Entendem, irmãos? Aparece uma dificuldade, Rose, algo não acontece que você, poxa, mas eu vi o testemunho de fulano, o mesmo processo meu, nossa, eu oro há tempos para isso, passei 21 dias me consagrando, ouvi ministrações, olha, eu fechei as brechas, a minha vida está no altar, mas ainda não chegou a minha bênção. Aí nós falamos, o crente, é certinho, Paulo, o crente fazer isso. Ele vai dizer assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas Deus não está operando na minha vida. Esse é um grande engano, irmãos, que nós temos. Por quê, Carol? Em primeiro lugar, porque muitas vezes é nos dias difíceis que o Senhor começa a agir verdadeiramente nas nossas vidas. São nos dias difíceis, irmão Dailton, que Ele começa a nos preparar, nos capacitar, trabalhar no nosso caráter, né, na nossa personalidade, aprovar a nossa fé, ou aperfeiçoar a nossa fé. É nos momentos difíceis, nos dias de lutas, que nós muitas vezes aprendemos a buscar o Senhor, amém, irmãos? Como nunca. Então, Gustavo, quando você estava lá na sombra, amém, glória a Deus, igual a Jó, né? Mas quando as coisas começaram a apertar, Gustavo se lembrou que existe o jejum, exemplo, viu, Gustavo? Que existe o jejum, que existe a oração, que existe consagração. Então, Dani, é um grande equívoco do crente quando ele faz isso. Quando ele diz, bom, eu me preparei e agora eu ainda estou vivendo lutas. Amém, os irmãos entendem? Entende, Fred? Quantas vezes nós ouvimos, Fred, você que já tem uns 40 anos, uns 45 na fé, quantas vezes nós ouvimos assim, pastor, irmão, eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo o que Deus quer comigo, eu não entendo o que está acontecendo comigo, porque eu estou fazendo tudo certinho, mas a bênção não chegou ainda. Então passa aquela sensação, Lúcia, que Deus não está com você. E eu queria reafirmar nessa noite, um grande engano isso. Moisés teve a presença de Deus todo o tempo no deserto, mas o bichinho ralou. Ele ralou, pediu para morrer, né? Sentiu o peso, disse, Deus, olha, o senhor quer saber sinceramente, esse povo é teu, é problema teu, cuida o Senhor desse povo, porque eu não aguento mais. Então ele teve dificuldades ao extremo, dificuldades que poucos de nós aguentaríamos. Entendem isso, irmãos? Mas isso não quer dizer, Pedro, que a presença do Senhor não estava com ele. Isso não quer dizer que o propósito de Deus tinha mudado, permanecia o mesmo. Então, como crentes, eu queria lhe lembrar nessa noite, tempos difíceis não quer dizer que o Senhor te abandonou, Daniel, e não quer dizer que Ele mudou o projeto da sua vida. Amém, irmãos? Não quer dizer. Ele permanecia
com Moisés. Amém, queridos? Então para de repetir isso, né? Eu não sei aonde eu estou errando, eu não sei o que está acontecendo comigo. O nosso papel é obedecer à voz do Senhor. O nosso papel é se submeter à palavra de Deus. O resto pode deixar que Deus sabe cuidar. Quando a nossa vida está fora do altar, aí sim nós devemos nos preocupar. Mas você fez o seu papel, Marcelo, de trazer a sua vida para o altar, você pode ficar tranquilo, porque Ele sabe fazer a parte dele. Amém, irmãos? Amém? Esse contexto aqui acontece quando Moisés, ele é comissionado, ele é enviado, né, por Deus. Deus chama ele, vai dar a missão a ele, dele tirar o povo do deserto, né, ou tirar o povo do Egito, na verdade, já aconteceu isso. Então, a gente poderia dizer que esse período aí é do deserto à terra prometida. Amém, queridos? Entende isso aí? Amém, irmãos? Amém. O contexto é mais ou menos isso, para levar o povo à terra prometida. E aí vocês sabem que ele chega a ver, mas não entra. Mas para a gente contextualizar um pouquinho, entenda que Moisés aí, ele tem sob sua responsabilidade 600 homens. Mas não é guerra aqui não, viu, irmão? A gente não está falando que ele tinha um exército de 600 homens. Não, ele tinha 600 homens, tá? Ali, pais de famílias, enfim, que estavam com ele. Como nessa época, né, mulheres, Johanna, e criança não contavam, né? Alguns vão falar aí de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Ok, irmãos? Amém? Então havia com ele, Dani, a faixa de 3 milhões de pessoas sob a responsabilidade dele. E aí Deus joga essa batata quente na mão dele, atravessar com esse povo todo. Agora, eu estava hoje de tarde escrevendo algumas coisas e fui me lembrando. Imagine, queridos, isso no deserto, Pedro, porque não precisa ser um engenheiro de trânsito, né? Não precisa ter um curso específico para imaginar o seguinte: pense em você pegar uma multidão e colocar num espaço. Ou melhor, vamos pensar assim, carinho. Uma cidade, para absorver esse número de gente, precisa de muita estrutura. Não é isso, irmãos? Muita estrutura. Quantos milhões de pessoas tem? Salvador tem mais ou menos isso. Pronto. Obrigado, filho. Você pegou aí, né? Foi espiritual isso aí, né? Eu estava aqui querendo me lembrar se eu tinha algum exemplo. Então foi ótimo. Então pensa a estrutura que Salvador tem. Agora imagine, Ritinha, isso no deserto. Mulheres grávidas, crianças, né? Aquele povo, né, que dá trabalho, você sabe, né? Reclama de tudo. Tem água fria ali, está frio. Tem água quente, está quente demais. Reclama de tudo. Se faz, está errado. Se não faz, está errado também. Não tem aquela turma. Essa turma estava aqui também, né? Imagine todo esse povo na responsabilidade de Moisés. Sem estrutura, irmãos, nenhuma. Então, repetindo, para você manter uma população dessa numa cidade, você precisa de muita estrutura, para que as pessoas possam conviver de forma sadia, né? Tanto que chegou ao ponto de Deus, eu vou sair um pouquinho aqui, mas a gente volta, de Deus estabelecer algumas coisas, Rose, né, na lei daquela época, para convivência. Por exemplo, quando tentaram apertar Jesus, né, disseram assim: Jesus, sobre o divórcio. Não tenta, Carol, pegar ele e diz assim: Moisés liberou a carta de divórcio. O que Jesus diz? Mas no início não era assim. Então veja, só para vocês terem ideia, a confusão era tão grande, os conflitos eram tão grandes, que o homem não mudou muito, né? É como hoje, né? Então os choques eram tão grandes, a dificuldade de Pedro era tão grande, que Moisés libera, né, autoriza a carta de divórcio, por adultério, que esse adultério me parece, Renata, que ele é bem complexo até, não vou entrar por aí, ainda mais filmando, né? Mas ele teve de permitir algumas coisas, porque para administrar a quantidade de pessoas. Mas Jesus vai dizer, Karine, que no início não havia essa possibilidade. Pegou sua mala, irmã Everaldo, carregue para o resto da vida, né? Mas, né, essa e outras coisas, para que houvesse uma convivência, uma harmonia, pudéssemos caminhar, porque tem pessoas que é difícil de amar, então você só tolera ou suporta.
Ah, pastor, é duro, suportar da Bíblia não é esse. Bom, irmãos, eu não alcancei esse nível espiritual ainda. Eu lhe digo que em alguns casos nós precisamos suportar. Amém? Não tem amém, mas vamos lá então. Então veja, não tinha água, não tinha comida, não tinha cobertura, não tinha nada, era deserto, deserto é deserto, não tem nada. E Moisés tinha essa multidão para tomar conta. Uma coisa, irmãos, é certa: um homem como Moisés, Adriano, chegou onde ele chegou, chamado por Deus, burro ele não era. Burro ele não era. Deus sabia, Pedro, que havia uma capacidade nele. Por mais que ele não iria fazer nada sem Deus, havia uma capacidade nele. Amém? Então, Gabriel, Moisés sabia que esse povo ia cobrar muita coisa dele quando chegasse no deserto. O povo ia cobrar comida, o povo ia cobrar água. Amém, irmãos? As insatisfações iriam acontecer. Ele sabia disso. Concorda ou não? Amém? Concorda ou não? As insatisfações iriam acontecer. Então veja, o que ele faz? Ele faz essa oração que nós lemos aqui. Qual é a oração que ele faz? Está aqui na palavra, nós lemos aqui. Moisés vai diante de Deus e diz: Senhor, o Senhor disse que se agrada de mim. O Senhor disse que me conhece pelo meu nome. Amém? Mas o Senhor não me disse como eu vou fazer essa missão. Como eu vou levar essa multidão pelo deserto? Está na Escritura, nós lemos isso aí. O Senhor não me disse, né? E lá é deserto, e eu não sei como eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer um pedido ao Senhor. Essa é a oração dele. Ele diz: eu só vou se o Senhor for comigo. Amém, irmãos? Entendem até aí? Agora, o que é que acontece aqui, Filipe, de interessante? Pense aí você nessa situação. Se coloque, Thalita, nessa situação. Haveria várias preocupações de um homem natural, ou não? Estou errado? Não haveria, Fred? Várias preocupações? Você vê que nesse cenário aqui, né, um homem natural iria perguntar: Senhor, é deserto. E quando uma criança pedir água, quando o povo reclamar de comida, quando o sol bater assando, quando as roupas acabarem, os sapatos, como eu vou fazer? Então, todos esses questionamentos, que seriam lógicos, deveriam ser perguntados por Moisés a Deus. Sim ou não, irmãos? Amém? Concordam ou não? Se põe no lugar. Você recebe uma missão, Renata, dessa. Não era o normal você questionar a Deus sobre isso? Deus, e os recursos para eu fazer essa viagem? Os recursos para eu transferir essa multidão? Para eu andar com essa multidão? Está certo ou não, irmãos? Era assim ou não, Daniel? Não faríamos essas perguntas, queridos? Onde estão os recursos? Me revela onde estão os recursos para eu poder fazer isso. Mas o que eu acho aqui muito rico, que eu entendo aqui como muito rico, é que Moisés fez apenas uma exigência: se a tua presença for comigo. Amém? Diante de todos os questionamentos da lista de questionamentos que ele poderia fazer, Gustavo, de todos os empecilhos, adversidades, dificuldades que ele poderia enxergar e questionar, ele não fez nada disso. Ele fez uma colocação dele: se a tua presença for comigo, eu vou. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Amém, queridos? Vocês entendem isso? Eu tenho isso aqui como algo maravilhoso. Porque se nós conseguíssemos aplicar isso aqui, Rian, na prática das nossas vidas, se tivéssemos a compreensão disso aqui no nosso dia a dia, irmãos, nós estaríamos mais bem-sucedidos nas nossas decisões e nas nossas atitudes. Os irmãos entendem isso? Se aplicássemos isso aqui, irmã, porque, por exemplo, a gente sai daqui, houve uma coisa, amanhã o governo mandou fechar as escolas, fechar o trabalho, né? Aí nós temos um monte de questionamentos com Deus, com tudo. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Como, na verdade, nós poderíamos chegar diante de Deus e dizer: meu Deus, qual a tua vontade para mim? Qual o teu propósito para mim segunda-feira? É isso que a Bíblia está explicando. E se submeter apenas a esse propósito. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo?
Os irmãos estão entendendo? Porque olhe bem, o que acontece? O Senhor, a presença do Senhor, é isso que esse texto quer nos ensinar. A presença do Senhor, Nildo, é suficiente para mim e para você, porque dela provê todas as outras coisas. Amém, queridos? É isso que Moisés viveu aqui. Então, tá aí, se eu tivesse essa consciência que o que eu preciso no dia a dia, no meu dia a dia, Pedro, na prática da minha vida, é a presença do Senhor, que dela provém todas as coisas, eu buscaria mais o Senhor. A igreja do Senhor teria mais compromissos com o seu Senhor. Não é isso, Paulo? Teria mais compromisso com Deus. Os irmãos entendem? Porque você vai ter compromisso com aquilo que é mais o que é importante. Tamires, na segunda-feira você como advogada, né? Como diz os nossos irmãos, né? Você como advogada, né? Segunda-feira você vai para a praia ou você vai para o escritório? Porque o que é importante para você na segunda-feira amanhã é o seu trabalho. Amém, irmãos? Mas parece, então, Gustavo, que nessa conta o Senhor não tem sido a coisa mais importante. A presença do Senhor não tem sido a coisa mais importante. Porque nós não priorizamos Ele. Amém, irmãos? Entende? É uma conta fácil de fazer. Vocês estão entendendo? Um homem que vê diante dele algo extraordinário, mas ele tem uma capacidade, Adriano, de dizer: o X da questão não está em saber passo a passo, não está em saber detalhes, mas se Deus vai estar comigo. Amém? Vocês conseguem entender isso nessa noite? Agora, a conta é simples de fazer. Se isso é uma realidade, Daniel, em minha vida, eu vou buscar mais o Senhor, eu vou ter mais compromisso com o Senhor. Moisés sabia, Yolanda, que sua responsabilidade era muito grande, mas ele não cobra do Senhor água, comida, proteção. Ele não cobra isso. Ele diz: olha, se o Senhor estiver comigo, né, eu vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Então eu queria nessa noite, com toda a certeza, te dizer o seguinte: se você veio aqui hoje, e eu creio que quando a gente vem à casa do Senhor, é porque o Espírito Santo nos traz. E se você veio aqui nesta noite, eu queria que você entendesse que o que você precisa é da presença do Senhor, né? Se você tem grandes desafios, se você tem responsabilidades para vencer, fica a dica aí: o que você mais precisa na sua vida é da presença do Senhor. Se você olha para amanhã, você pensa nesse mês, no mês seguinte, no que você tem de responsabilidade desse ano, no que você precisa honrar nesse ano, naquilo que você tem que fazer, de pessoas que dependem de você. Eu sei que muitos de nós ficamos agoniados, angustiados, quando paramos e fazemos essas reflexões. O que eu tenho de honrar até o final do ano, o que eu tenho de pagar até o final do ano, os meus filhos dependem de mim, isso depende de mim, se eu perder isso, se isso não acontecer, amém, irmãos? Mas eu queria lhe dizer que o mais importante de tudo isso é que a presença do Senhor esteja com você. De tudo isso, o mais importante é que a presença do Senhor esteja com você. Amém? Porque eu sei que há muitos aqui que pensam: eu não tenho como dar conta disso. Muitas coisas dependem de mim. Eu quero lhe dizer nessa noite: busque mais o Senhor. Busque mais a presença dEle. Eu sei que há pessoas aqui, quando falam isso, falam porque tem o mesmo sentimento de Moisés. Sabe que tem grandes responsabilidades na vida para resolver. Sabe que tem pessoas que dependem, né? Sabe que se errar, pessoas serão prejudicadas. Enfim, irmãos, uma série de coisas. Sabe que se decidir errado pode prejudicar pessoas. Mas eu queria lhe dizer, a fonte, Daniel, para que a gente tenha saídas e soluções, vem da presença do Senhor. Lutas nós vamos ter, elas não vão deixar de existir, mas as Escrituras nos mostram que lutas com o Senhor é completamente diferente, irmãos. E a gente precisa ter essa oração: Deus, eu vou entrar nisso aqui, são várias coisas que eu poderia questionar, mas o que importa mesmo é se sua presença vai comigo, porque se o Senhor for, eu entro. Amém, irmãos? Tem um texto, é muito rico na Escritura, a gente esquece dele, mas a Bíblia diz assim: antes de você ficar dizendo, eu vou para tal lugar, eu vou para tal cidade, lembram dessa passagem? Tiago, isso, né? Eu vou fazer isso e aquilo. Pergunte ao Senhor, né?
se você deve realmente ir. Aqui, irmãos, está um homem que foi chamado por Deus para administrar coisas extraordinárias. Aqui devem ter alguns administradores de empresas, tem que eu conheço. Geralmente eles são usados, Moisés é usado como exemplo de administração para alguns aqui. Não sei, alguns foram alunos aqui de administração, não sei se tiveram isso, mas nas faculdades de administração, Moisés é usado como um exemplo de um bom e que foi bem sucedido como administrador. Amém, irmãos? Porque ele ministrou essa multidão. Só que eles desconhecem, João, o X da coisa. Não foi ciência, não foi lógica, né? Não foi uma novidade numérica, foi a presença do Senhor. Eles esquecem talvez de explicar isso. Então você pode ser bem sucedido, por maior responsabilidade. Irmãos, eu sei que no mundo e num país inseguro como o nosso, Felipe, a gente para diariamente e faz esse tipo de reflexão. Deus, como é que eu vou fazer com isso aqui? Eu estou olhando para isso aqui, como é que eu vou fazer com isso aqui? Eu sei que eu sou impotente para fazer esse negócio aqui dar certo. Diante dessa situação, eu sou impotente para resolver isso aqui. Irmãos, não angustie o seu coração, mas vá buscar a presença do Senhor. Esse é o X para que você, consiga obter sucesso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Quero reforçar, Carol, que Moisés é um homem inteligente. Então, Marcelo, foi uma conta simples. Se eu tiver a presença do Senhor, todas as coisas que eu necessito vão ter: água, comida, proteção. Não foi isso a conta dele? Sim ou não, irmãos? Então, Thaís, nós precisamos começar a fazer esse tipo de conta. Se eu tiver a presença do Senhor, todas as minhas necessidades podem ser supridas. Não é isso? Todas as minhas necessidades podem ser. Mas é uma conta, carinho, que não bate. Porque a gente não vê hoje as pessoas tão interessadas nesse Senhor, nessa presença. Amém, queridos? Esse descanso aqui, se você for ver no hebraico, pegar assim, só a tradução da palavra, você vai ver que esse descanso está lá no versículo 14, quando o Senhor diz assim: eu te darei descanso, irei com você e te darei descanso. Não é uma ausência de luta ou de dificuldades, irmãos, mas é uma promessa do cuidado do Senhor nas nossas vidas. Quando nós temos a presença do Senhor, mesmo com tempestades, nós sabemos que passamos por elas em paz. Eu testemunho e testifico isso. Eu vou olhando para trás e vou observando que cada ano, cada tempo que eu passo no Senhor, Ele tem me dado sabedoria e paz para administrar as dificuldades. Amém, irmãos? O que isso significa dizer? Significa dizer que você precisa, Michel, na sua caminhada, ter mais da presença do Senhor. E nós não testemunhamos ou testificamos isso pelo que falamos, mas pelos nossos frutos. Pelos nossos frutos. Amém, queridos? Amém? A Bíblia diz que Deus tornou Moisés um homem o quê? Vocês conhecem essa passagem. Moisés se tornou um homem o quê? Manso, não foi? Pela quantidade de problemas que ele teve. Eu tenho certeza, me desculpe, mas eu tenho certeza, possivelmente até eu, que nós faríamos, irmã Netinha, uma lista de exigências ao Senhor. Não é isso? Deus, o Senhor me dá o melhor carro, o Senhor me dá recursos, para eu fazer a tua obra. O Senhor me diz como é que vai ser, isso e aquilo. E talvez esqueceríamos do mais importante, que é essa presença. A gente vê isso hoje em dia, e a gente esquece do mais importante, que é a presença do Senhor. Eu quero concluir nessa noite te dizendo o seguinte: priorize a presença do Senhor. Seja, Nildo, inteligente. Um bom tema aí, Renata? Uma boa chamada. Seja inteligente. Priorize a presença do Senhor. Priorize a presença do Senhor. Falei sinceramente, não precisa ninguém falar no pensamento, falar sem se manifestar. De fato, isso é uma realidade na sua vida? Você vive assim, igual a Moisés? Você vive? Você chega diante de Deus e diz: Deus, olha, estou vendo aí, o negócio que eu tenho para fazer é trabalhoso, O que o Senhor me botou nesse negócio aqui é trabalhoso, mas eu só vou lhe pedir uma coisa: que a tua presença esteja comigo. É assim que você age? É assim que vocês agem?
Porque se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for comigo, tudo bem, né? Eu encontrei Pedro ali fora e conversávamos sobre uma situação particular dele. E eu achei interessante que você me respondeu, Pedro, como é que vai aquele processo? E ele respondeu assim: pastor, está nas mãos do Senhor, porque o que o Senhor determinar para mim está bom. Amém, Pedro, por sua resposta, por sua consciência. Mas eu quero lhe dizer que nós não estamos vivendo assim nos nossos dias, não é, Thalita? Não estamos vivendo como crentes assim nos nossos dias. Nós questionamos muito e não priorizamos a presença do Senhor. Aqui, Johanna, é um exemplo de um homem inteligente que deu certo na vida, priorizou a presença do Senhor. Amém, queridos? Priorize a presença do Senhor, busque mais o Senhor. Há pessoas aqui que precisam conhecer mais o Senhor, se submeter, obedecer a Ele. E se a presença dele estiver com você, sua vida será abençoada por onde você andar. Isso, queridos, é inteligência. Inteligência. Curva a sua cabeça aí mesmo. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de fazer uma oração nesse instante. Na verdade, o meu desejo nesses poucos minutos é ministrar isso sobre a sua vida. Ministrar o quê, pastor? Ministrar que você saia desse lugar cheio da presença do Senhor. Porque o objetivo de você vir aqui é esse, é você estar aqui e ouvir a palavra do Senhor. Então eu quero ministrar sobre você isso, que você possa sair daqui cheio da presença do Senhor, que isso seja algo que você possa ter absorvido, possa internalizar em você hoje. Você saia daqui com isso, tenha entrado no seu coração, na sua mente, e que você possa dizer nessa semana: Deus, eu estou vendo isso aqui, são muitas responsabilidades, são coisas que eu não tenho como administrar, são coisas que me angustiam, porque eu não sei o que vai acontecer, são incertas, são inseguras, eu não sei dar conta de tudo isso, mas se o Senhor for comigo, se a tua presença for comigo, eu sei que vai ser diferente. Então eu quero ministrar isso sobre a sua vida, que você receba, que você em espírito possa dizer: Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu tomo posse dessa palavra na minha vida, que a tua presença será comigo aonde eu entrar, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim, que tenha dificuldades, eu sei que o Senhor vai estar comigo, e isso será a diferença. Queridos, a vitória de Moisés veio porque ele confiou 100%, exclusivamente no Senhor, que nós chamamos de uma fé viva. Ele matou a sua natureza carnal. Moisés pediu para morrer quando estava no deserto, mas como a presença dele, presta atenção nisso, como a presença do Senhor estava com ele, logo logo o Senhor o levantou novamente. Então eu quero dizer que muitas vezes você pede ao Senhor que não aguenta mais essa situação, mas eu quero lhe dizer, o mais importante é que você busque a presença do Senhor, porque Ele vai te dar uma direção dentro dessa situação. Ele pede para morrer, ele disse que não aguenta mais, mas o que sustentou ele, fez com que ele concluísse o projeto da vida dele, foi a presença do Senhor. Isso é o que você precisa fazer essa oração em sua casa, você precisa profetizar isso na sua casa, para a sua vida, para as suas coisas, para a sua família. Senhor, o mais importante, e eu posso entrar nisso, é se o Senhor for comigo, porque isso fará toda a diferença na sua vida. A palavra do Senhor disse que o Senhor trouxe comida na hora certa, soprou o vento e lançava comida sobre eles. O Senhor disse que a água, da rocha saía água. A Bíblia diz que as roupas não se estragavam, os sapatos não estragavam. Por quê, queridos? Porque a presença do Senhor estava ali. Então não faltou nada, porque a presença de Deus era real na vida dele. Que a presença do Senhor seja real na sua vida, que você tenha essa consciência, que você leve para casa essa oração. O que eu preciso é que a presença do Senhor esteja comigo. Há pessoas que se levantou contra mim, a pessoa se levanta com ira, ele é mais forte, ele é mais poderoso do que eu. Se a presença do Senhor estiver com você, esses grandes serão envergonhados. O que você precisa é que a presença do Senhor vá com você. Faça essa oração, Senhor.
Diga isso ao Senhor com autoridade. Como Moisés fez essa oração: Deus, eu reconheço que a missão é difícil, mas não precisa o Senhor me revelar tudo não, mas eu quero que o Senhor testifique que o Senhor está comigo, porque se o Senhor estiver comigo, eu vou, e eu sei que a vitória é certa, mesmo em meio às lutas. Nós precisamos tomar posse dessa palavra e aplicá-la na prática das nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu posso ouvir o glória a Deus, irmãos? Se coloque de pé. Hoje você não vai pegar na mão do seu irmão, mas nós vamos orar encerrando. Nós vamos abençoar a sua vida.